Boa noite aos irmãos e irmãs que vão entrando. A gente já vai começar a nossa palestra de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos, muita paz, uma boa noite principalmente para os amigos de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que nos recebem com muito carinho, realmente dando a oportunidade de nós aqui direto de Manaus, Amazonas, estar com vocês, ainda que à distância, que separados pelo laço da matéria, mas conectados, interligados de fato por essa rede de amor, de paz, de vontade de servir a Cristo. Para mim é uma grande honra e gostaria também de agradecer o convite para todos os trabalhadores, na pessoa da nossa querida Josi, que nos trouxe a oportunidade de estar com vocês essa noite. E para todos os irmãos e irmãs do resto do Brasil, boa noite também. Nesses momentos que a gente busca uma intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, que então de fato nosso coração possa bater em uníssono com o coração dele, Cordeiro de Deus, imaculado desde a primeira hora. Enfim, para a gente iniciar, a gente vai fazer uma prece, para a gente poder adentrar no tema e ter a nossa, vamos colocar assim, nosso sextou espírita, nessa noite de hoje. Então quem quiser, quem se sentir confortável, fechar os olhos, pensar em Cristo, mentalizar a figura do Mestre amado, querido, fique à vontade. Vamos orar. Querido amigo Jesus, nós te pedimos para que o Senhor ajude a serenar o nosso coração. Acalma a tempestade de nossos sentimentos, ao passo, Senhor, que descortina a nossa visão para as bênçãos do mais além, nos ajudando também a conquistar para nós todas as virtudes puras da alma. Nos permite trabalho, perseverança, coragem, fé. Mas te pedimos, não faça a nossa vontade. Nem te pedimos para retirar os obstáculos, os muros. Mas te pedimos, Senhor, ainda assim, a visão correta, os olhos de ouvir do Teu Evangelho. Para que então, pelo nosso próprio mérito, cerceados no Teu Evangelho, edificados sobre a fé, nas Tuas palavras, nós possamos vencer. Possamos passar a ser extensão do Teu amor. Seja sempre conosco, até a consumação dos séculos. E se um dia nós esqueçamos de Ti, que o Senhor jamais esqueça de nós. Nós estamos todos aqui reunidos no coração. Que assim seja. Então, boa noite a todos e todas mais uma vez. Meu nome é Lucas Evangelista, Manaus, Amazonas. E a gente vai falar hoje de um tema muito, muito importante para todos nós, que é a liberdade com Cristo. E antes, de fato, da gente começar, a gente quer dar boa noite para todos os irmãos e irmãs que estão aqui nos comentários. Uma boa noite para a nossa querida Josi, como a gente comentou, que nos convidou para estar aqui com vocês essa noite. Para a nossa querida amiga Ana Cristina, a Fabiana, o Aloysio Afonso, a Yara, a Cristina, o Renan, o Paulo Eduardo, o Eni, o Arnaldo e tantos outros aqui. Agradecer de fato o carinho que a gente não merece, mas acima de tudo que Cristo nos guie, nos intua, possa nos cobrir com seu manto sagrado, ungir a nossa cabeça com seu óleo divino. Mas então, liberdade com Cristo. Liberdade é uma palavra importantíssima para todos nós, porque todo mundo no mundo quer liberdade. Liberdade, por exemplo, para o estudante, e eu me formei esse ano em Engenharia da Computação aqui na Estadual do Amazonas. Para aquele que está ali estudando, liberdade de fato é você se formar de uma vez, largar de fato as cadeiras acadêmicas e conseguir o tão sonhado diploma. Liberdade para adolescente que mora em casa é morar em outro lugar, de fato, cerceando ali seu próprio território, tendo a sua chamada liberdade financeira, se afastando do convívio dos pais, então vivendo sob o seu teto
com as suas próprias regras. Liberdade para aquele que busca sempre os prazeres materiais será constantemente poder gozar dos prazeres da carne, prazeres perecíveis, prazeres transitórios. Liberdade, de fato, para aquele que ainda busca ali, infelizmente, vamos colocar assim, um contato mais íntimo com este mundo, não vai reconhecer nunca, jamais, a liberdade que é estar no mundo espiritual. Para aquele que adoece, de fato, em que se perde ali a fortaleza, ou melhor, a ligação do corpo perispirítico com o corpo carnal, denso, vai encontrar na hora da grande transição para o lado de lá da vida, extremo medo, anseio, um grande sentimento negativo no coração, porque não se preparou de fato para a liberdade do espírito. Cultivou muito na carne, aprendeu a semear, a colher, aqui no mundo material. Mas justamente na viagem mais importante da vida, que é a vida além túmulo, não preparou nada para o lado de lá. Então, de fato, se apega à escravidão do corpo, esquecendo, infelizmente, da liberdade do espírito. Liberdade, então, é a palavra que até é gozada de estudá-la dentro do nosso próprio dicionário. O dicionário que às vezes é tido como o símbolo máximo de cultura, que norteia muitos outros conceitos importantíssimos para uma sociedade. Liberdade, no dicionário, muitas vezes será aquela pessoa que está livre de tal maneira da nação, da sociedade, de um coletivo, de um povo, que não se submete. Que não se submete de forma nenhuma. Contrariando, é claro, a liberdade como está proposta pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos. Pergunta 895, que abre ali a lei de sociedade, né, no livro dos Espíritos. Kardec pergunta, há alguma maneira, de fato, para o homem gozar da extrema liberdade? E os Espíritos falam, não, isso não tem como. Porque pelo nosso piso evolutivo, da maneira que a gente compreende, age, atua, sente, pensa, deseja, a nossa maneira de ser está sempre ligada a uma recompensa. Amamos porque queremos algo em troca, perdoamos ou às vezes fingimos perdoar porque esperamos a oportunidade da vida para a gente dar o troco. Queremos que o outro se humilhe, né, aos nossos pés. Queremos que o pai, que a mãe, que a gente menospreza hoje, se submetam à nossa vontade. Liberdade, então, será sempre conceito transitório, enquanto a criatura não aprender de fato a liberdade com Cristo. Justamente com Cristo. E quando a gente fala de liberdade, a gente lembra de um texto que está ali no livro de André Luiz, o livro Libertação, lá na introdução do livro. E a gente escolhe esse livro aqui porque o nome é muito sugestivo. Libertação. Né? A conquista da liberdade. Que processo é esse que me garante a liberdade? Que ainda que eu não compreenda da maneira que ela deve ser tratada, com a maneira que ela deve ser concebida, esse processo de libertação é imprescindível para qualquer pessoa que queira caminhar com Jesus. Que queira pelo menos ser um cadinho mais feliz ainda nessa vida. Na introdução do livro Libertação, o benfeitor Emmanuel, o benfeitor de todos nós, vai introduzir uma pequena história. Ele diz do peixinho vermelho, que lembra uma história egípcia muito antiga, uma lenda já do passado de outrora. E aí Emmanuel começa a contar. Havia um pequeno lago formoso, até que grande, na verdade. Tinha ali alguns azulejos azuis, vários peixes grandes, realmente, que se escondiam debaixo de vitórias régias, comiam o que tinham ali por perto, larvas, moscas, algumas minhocas ali que passavam pelas margens, pela terra, buscavam ali nadar também pela água. E dentre todos esses peixes gorduchos, tinha um bem pequenininho, minúsculozinho, que era um peixinho vermelho. Ele, como era pequeno nem rápido, não podia competir com os outros peixes maiores, pelo alimento. Não tinha velocidade para correr quando alguma mosca, infelizmente, caía na superfície do lago. O peixinho, sem saber o que fazer, passava muito mais tempo estudando, aprendendo, elucubrando, muitas vezes com fome, mas buscava se virar. Não tinha ninguém para cuidar dele. Enquanto todos ali, aparentemente, gozavam os prazeres materiais. Estavam sempre com o bucho farto, cheio, felizes da vida. E o peixinho, que não lhe restava muita coisa para estudar, começava realmente a olhar para as paredes daquele lago. Tinha tanto tempo livre, de fato, que ninguém se importava com ele, que aos poucos ele foi descobrindo que aquele lago não era simplesmente um lago. Era, na verdade, um pequeno manancial que era alimentado por um escoadeiro.
Com o tempo que ele foi estudando ali as margens daquele lugar, descobriu que tinha uma grade, que passava justamente essa água que alimentava aquele lugar. Curioso, também, sem ninguém ali para olhar por ele, ele decidiu passar pela grade do escoadouro, deixando o lago para trás. Ainda que ele fosse pequeno, magro, passar pela grade exigiu dele muita força, de tal maneira que ele se machucou bastante e deixou muitas escamas para trás. Mas ele conseguiu passar pela grade do escoadeiro, de tal maneira que ele chegou num córrego, uma água cristalina, maravilhosa, que levava ele para ter outras aventuras. De repente, aquele mundinho minúsculo que era tudo que ele conhecia, se expandiu para o universo fantástico. Rapidamente conheceu vários tipos de árvores, o sol bendito, vários animais, várias espécies de peixes também da vida marítima. Então ele foi seguindo a sua aventura. Quando chegou de fato a oportunidade ali, do seu encontro com o oceano, ficou ainda mais encantado, porque não conseguia entender ou nem mesmo cogitar que havia uma coisa tão gigantesca e maravilhosa como o próprio oceano, deixando o córrego para trás. Então ele chegou no oceano e se encantou de fato com aquela fartura de liberdade. Encontrou vida abundante. Até que certo momento, principalmente porque estava sendo levado pelo instinto da curiosidade, se aproximou de uma baleia. E Emmanuel comenta que a baleia era tão grande, como a gente vai dizer aqui no Amazonas, tão maceta, né? Uma coisa tão grande, gigante, que aquela aguinha que era realmente a morada no lago era como se fosse ração para aquela baleia. Só que como ele chegou tão perto da baleia, automaticamente a baleia o envolveu. Envolveu de tal maneira que ele ficou preso ali dentro daquele cetáceo. Então, Emmanuel conta que o peixinho, sem saber o que fazer, orou para o Deus dos peixes. Então ele ora, e quando ele percebeu aquele cetáceo gigante que era a baleia, começou a soluçar e vomitou o peixinho para fora. O peixinho, muito agradecido, decidiu ali se devotar, de fato, à vida marítima, aquela vida exuberante. Conheceu várias outras criaturas, conheceu o peixe-gato, o peixe-galo, os corais, plantas luminosas, as aves que voavam ali, as tartarugas, o reino maravilhoso que estava ali nos corais. E viveu muito feliz por muito tempo. Por muito tempo. E até que ele descobriu que aquele lago que ele veio, na verdade, era de fato alimentado por um escoadeiro, mas que de tempos em tempos havia seca, mas que era muito provável que em breve aquele escoadouro cessasse com a água. Mas a água que descia ali poderia cessar no lago, matar todos os peixes, mas ainda assim teria a oportunidade para levar água para o oceano. Ele refletiu bastante sobre o que fazer, sobre como fazer isso, e decidiu voltar. Voltou, deixou sua liberdade ali, exuberante no oceano, e olhou para o caminho de volta. Passou pelo mesmo caminho. Foi ali pelo córrego, encontrou o escoadouro e passou pelas grades, voltando para o lago. Quando ele voltou, veio exuberante, gritando para todo mundo que tinha voltado para casa. Mas ninguém havia de fato notado que ele tinha ido embora. Os peixes, todos gordos ali, andando lentamente, muito mais na lama do que na água, não lhe deram bola. Porque, de fato, ninguém havia se importado que ele tinha sumido. Ninguém sentiu sua falta. Ainda que constrangido, ele buscou falar com o rei ali, rei que tinha guerras grandes, era de fato bem corpulento, e disse que tinha um aviso muito importante sobre as suas aventuras, dizendo que aquele lago ali era simplesmente um pedacinho de nada, comparado à grandeza de um oceano. O rei, curioso, reuniu toda a população aqui daquele pequeno lago. Então o peixinho falou de todas as suas aventuras, da vida exuberante fora daquele lugar. Falou muito feliz, querendo encantar a todos, querendo chegar no coração de cada um. Mas então, na hora que ele para de falar, esperando uma reação, ninguém fala nada. Na verdade, muitos começam a rir, dar grandes gargalhadas. Os poucos conseguiram parar de rir naquela ali, que para eles era uma cena muito cômica, simplesmente bajulavam o peixinho, dizendo que era impossível existir algo além da vida naquele lago. Fazendo de fato uma ressurreição, uma revivência daquele que para nós é a grande, vamos colocar, chave da vida sobre liberdade, que é o mito da caverna de Platão. O peixinho, constrangidíssimo, vai embora, mas então o peixe rei pega ali ele pelas costas e diz: como é que eu vou passar por esse escoadeiro? Como é que eu vou passar por essas grades? Não vê que nem a menor das minhas barbatanas passa? Você é maluco.
e sai ridicularizado, escutando ali para todos que ficavam para trás que era impossível existir algo além daquele lago, que eles eram o centro do mundo, o centro do universo. Vida abundante ali fora, mentira total. O peixinho, muito triste, passa pelo escoadeiro, passa pelo córrego, pegando o caminho do rio naquela correnteza, retorna ao oceano. Dever cumprido, mas triste, porque foi ridicularizado. Fica no oceano e até que o tempo passa. Vem uma grande seca e aquela população do lago, da família do peixinho, morre ali na secura, atolados na lama. E o peixinho segue sua vida muito feliz. A gente trouxe esse conto de Emmanuel para lembrar que muitas criaturas passam na Terra, de fato, buscando a liberdade material. A liberdade dos prazeres, dos gozos, dos sentidos sensoriais. Menoscabando oportunidades imensas de grande sublimação, de grande, vamos colocar assim, germinação espiritual. Porque, como o próprio Cristo diz, ou até como está marcado no Antigo e Novo Testamento, ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje estamos na condição de auxiliar. Provavelmente amanhã, como diz André Luiz, estaremos na condição de sermos auxiliados. Portanto, é imprescindível para cada um de nós buscar o cadinho de liberdade, que nos consta de fato na vinha do Senhor. Liberdade, então, para o mundo será sempre isso. Será sempre o prazer de sentir. Será sempre servir a si mesmo. Será sempre submeter o mundo à sua própria vontade. Liberdade com Cristo, então, será sempre escravizar a si mesmo sobre as leis de Deus. Porque, de fato, aquele que está liberto com Cristo se desprende, de fato, das amarras do mundo, deixa casacos, capas para trás e busca, de fato, ser servo constante da luz. Emmanuel vai dizer em texto chamado Liberdade com Jesus, na verdade, Liberdade com Cristo, capítulo 27 do livro Palavras de Vida Eterna, que ele diz para nós, olha, liberdade mesmo, né? Se a gente perceber isso, está muito atrelado às sombras de nós mesmos. Porque a sombra do eu, infelizmente, cria sempre loucura, desavença, discordância, enquanto a luz do Cristo cria sempre a liberdade do servir a lei de Deus. Porque quem maior, mais importante, mais relevante para falar de liberdade, senão o próprio Jesus, senão o próprio Senhor das Estrelas. Porque ele vem, de fato, ali, livre, no prazer de estar com os anjos, para liderar pescadores. Para ter uma legião, né, de espíritos sublimes, para ser melhor amigo de pescadores. Doador máximo da vida para acusado de forma injusta. Grande advogado, crucificado na cruz. Vemos Cristo abdicar da sua liberdade celestial, incomensurável para nós, ter um corpo como o nosso, que sangra, que chora, que sua, que come, tem necessidade de dormir. Escraviza-se no mundo material, num corpo, mas não deixa de forma nenhuma o espírito ser subjugado pela matéria. Cristo vem então nascendo numa manjedoura, deixa para trás os palácios, os templos, busca ali no contato com a família, Maria, José e aqueles que moravam em Nazaré, a sua grande família. Passa a trabalhar com eles, servi-los da maneira que pode. Cresce, se desenvolve, vai pregar pelo mundo as maravilhas de Deus. Sempre ali, escravizando a si mesmo em prol da humanidade. Servindo a cada um de nós da melhor maneira que pode. Na palavra bendita, secando muitas lágrimas, revivendo corpos, curando corpos, mas acima de tudo, edificando almas. Edificando almas. Essa é a grande liberdade de Jesus, porque ainda assim, fazendo tudo de bom, tudo correto, realmente se colocando à disposição da lei divina, cumprindo o seu papel com a providência, aceita tranquilamente, sem questionar, sem ir contra, sem se rebelar. Aceita, de fato, a cruz em espinhos, cada chicotada, cada cuspida, cada injúria, cada bofetada, até encontrar ali a coroação, de fato, de todos os seus atos milagrosos, um martírio na cruz, lá no Gólgota. Justamente como qualquer outro.
morre entre dois ladrões. É justamente essa liberdade, que é a liberdade importantíssima do Espírito. É a mais importante. Lembrando de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Nós pregamos Cristo, nós pregamos a Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. Porque quando você fala de alguém que esteve conosco, que era o príncipe da paz, senhor da vida, mas que vivia constantemente com prostitutas, pecadores, melhores amigos eram pescadores de Cafarnaum, seus grandes seguidores que ele deixou para continuar a tarefa, homens completamente imperfeitos, e ele encontra de fato o momento final de sua vida entre dois ladrões morrendo crucificado, a pior maneira para se morrer naquele tempo. Escândalo para os judeus. Um Messias ali, morrendo crucificado entre dois ladrões. Loucura para os gentios, que viviam sempre no prazer material. E é curioso a gente citar essa frase de Coríntios, porque, como vai dizer Emmanuel, na primeira parte, capítulo 1 de Paulo Estevão, Coríntio era uma cidade que estava completamente livre. Livre para viver os prazeres materiais, os prazeres da matéria. Coríntio só conhecia isso. Conhecia de fato a bebida, a luxúria, os prazeres de um circo. Conhecia muitas formas de se divertir, pouquíssimas formas de servir. Porque quem não serve se escraviza de fato. Se escraviza para o mundo. Mas quem aprende a servir, esse está liberto com Cristo. Então por isso que a carta aos Coríntios é então sublime. Porque era endereçada a uma comunidade completamente escravizada. Escravizada por si mesma. Por si mesma. Mas também não nos enganemos, porque a carta aos Coríntios é para todos nós. Que ainda buscamos na sombra do eu resquícios dessa liberdade. Que ainda buscamos o contato constante na matéria. Só que daí a gente também lembra tantos outros que vieram depois do Cristo. Ele, é claro, como exemplo máximo. Mas todos aqueles que vieram de forma muito simples, na sua maneira, exemplificando o que é estar de fato livre com Jesus. Por isso a gente se emociona com o exemplo de um Paulo de Tarso, de um Chico Xavier, Joana de Cusa, um Simão Pedro, até de outras vertentes religiosas como Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Francisco de Assis. Nosso pai Francisco, que se liberta de fato ali dos vícios materiais, do jugo da carne, para estar em constante liberdade com Cristo. Liberdade que ele usa para servir. Para servir. Também lembramos da história de Paulo de Tarso, apóstolo da gentilidade. Porque então Paulo passou a vida inteira como um Saulo de Tarso. Cresceu ali buscando contato íntimo com o mundo judaico, conhecendo as leis, os costumes, as maneiras de fazer o sacrifício, o contato, entre aspas, com o Criador, da maneira que os judeus a compreendiam naquela época. Sabia de tudo, desde oração em hebraico, em aramaico. Ele, que era cidadão romano, tinha todos os melhores, vamos colocar assim, os melhores preceitos. Tanto que quando a gente vai conhecer ele no Paulo Estevão, como é que a gente conhece ele? Comprando coisas de Roma, da Grécia, dando extremo valor aos filósofos gregos, tendo um grande prazer de se dizer cidadão romano. E símbolo, vamos colocar assim, de referência, como prodígio na sua religião. Estava completamente ali atrelado para os valores pessoais. Fazia porque ia receber algo em troca. Fazia porque ia ser respeitado. Fazia porque recebia, na verdade, os aplausos do mundo. E então, ainda na primeira parte do Paulo Estevão, capítulo 5, sua vida muda de cabeça para baixo. Porque ele conhece Estevão. Entrando em contato com Estevão, nosso Gesiel, o primeiro mártir, na primeira era cristã, Saulo de Tarso fica chocado. Não compreende ali como aquele homem falava de Jesus, que se dizia Messias, que era seguido por pecadores, como a gente comentou, e que morreu crucificado. A pior forma de morte. E é engraçado porque é a primeira vez que eles se encontram, o que Estevão fala para Paulo? Vivíamos subjugados, de fato, pelo nosso próprio sentimento, nosso próprio raciocínio. Mas Cristo vem nos libertar de fato, pelo amor do seu Evangelho, com seu roteiro sublime e sagrado.
E aquelas palavras ressoaram de uma forma muito negativa naquele coração contrido de Saulo de Tarso. Não compreendeu aquelas palavras, aquele chamado grande de liberdade, como se fosse o pássaro que quer sair da gaiola. Saulo de Tarso começa a sentir algo dentro de si, que primeiro ele interpreta como revolta, orgulho manchado. Condena Estevão, Estevão morre apedrejado. Mas Estevão morre livre, tranquilo, porque está com a consciência reta com Cristo. E aquela liberdade que Estevão demonstrava no seu olhar, ainda que sangrando, ainda que suspirando na carne, aquilo incomodava Saulo de Tarso ainda mais. De tal maneira que passa vários acontecimentos no livro, ainda na primeira parte, e Saulo não consegue mais ter a tranquilidade de trabalhar. Fica quase que doente, transpirando bastante, e surge ali uma oportunidade de continuar perseguindo os cristãos em Damasco. E ele vai até Damasco, e na entrada surge Jesus glorioso na sua frente. Ele cai de seu camelo, cai por terra, como está em Atos dos Apóstolos, e ele começa a suar frio, o coração batendo forte, não sabe nem o que dizer. E então a voz fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, Saulo de Tarso, que era livre, podia fazer qualquer coisa, estava perseguindo Cristo. Perseguindo Cristo, quando achava que era Cristo que o perseguia. Então Saulo não consegue falar outra coisa, senão perguntar: Senhor, quem és? Então ele responde, na sua voz maravilhosa: eu sou eu sou a Jesus, a quem tanto tu persegues. Não te é lícito ir contra os aguilhões. E nesse momento, o antigo homem começa a morrer. Então Saulo se põe a chorar copiosamente em fração de segundos, naquele deserto, os homens ao seu redor sem compreender aquela visão maravilhosa do Cristo ressurrecto na tua frente. E a única coisa que o homem escravizado na religião, o homem escravizado na cultura, o homem escravizado na sabedoria infértil consegue falar, quando percebe de fato a oportunidade de ser livre de verdade na sua frente, é: Senhor, o que queres que eu faça? De tal modo, se colocando como escravo de Jesus naquela oportunidade. Ainda sem compreender de tal maneira aqueles sentimentos que vinham, voltavam no seu coração, ele decide se entregar a Jesus. Se entrega de tal maneira que pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Não importando mais o que ele queria fazer, abdicando da sua liberdade no mundo para ser escravo de Jesus. Então Jesus o indica: entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. A partir daí, o homem velho, Saulo de Tarso, começa a morrer. Aquela persona fica para trás. E aos poucos a sua liberdade com Cristo surge. Paulo, nas suas epístolas, fala várias vezes, em mais de uma ocasião: eu sou o servo de Cristo. Eu sou o escravo de Cristo. O Cristo me tem preso. Falou muitas vezes para os seus antagonistas: não é vocês que me têm preso, é Cristo que me tem preso aqui. Vocês não têm poder sobre mim, Cristo tem poder sobre mim. Isso é a grande liberdade do Evangelho. É a liberdade daquele que se coloca à disposição de Jesus. Tanto que ali no capítulo 8, na segunda parte já, Paulo é preso em Jerusalém. Depois ele vai para Cesareia, onde fica 2 anos preso, esperando o julgamento. Então Félix, o governador daquela região, que assume o cargo, vai conversar com Paulo de Tarso, querendo se inteirar sobre o que estava acontecendo, por que Paulo estava preso, ele que era cidadão romano, tinha uma cultura respeitadíssima e tinha muita gente que falava bem dele. Conversando com Paulo, Félix, o governador, estranha as suas facetas, a sua maneira de comunicar. Então ele propõe para Paulo uma maneira de se libertar. Ele fala: olha, eu não entendo por que você está preso aqui. Você pode sair daqui quando você quiser. E aí Paulo não compreende. Como assim? O que o senhor está falando? Não. Félix responde: você pode falar com muitas pessoas daqui, Cesareia. Olha, porque você tem pessoas de extrema influência que podem te tirar daqui num piscar de olhos. Ele estava falando aqui, de uma maneira muito subliminar, de um suborno. De pegar uma oportunidade ali, subornar grandes pessoas que ele conhecia para tirar ele dali. Então Saulo disse que ele jamais ficaria, de fato, entre oportunidade de sublimação de alguém para gozar uma liberdade falsa no mundo. Ele termina a sua resposta maravilhosa dizendo: olha, aqui dentro eu me sinto muito mais livre do que aí fora.
Ele que estava ali mais de 2 anos enjaulado, comendo pouco, dormindo pouco, sem saber de fato o que acontecia no mundo, as perseguições dos cristãos, sem poder ajudar de forma ali física, ele, encarcerado, ainda teve a coragem de dizer: aqui dentro sou muito mais livre do que aí fora. Podem me libertar, não vai mudar nada a minha condição, porque a consciência que está ali, atrelada ao dever, essa é livre onde quer que for. Porque ele sabia que seguia um desígnio de Jesus. Esse é um outro conceito importantíssimo para qualquer ser que busca a liberdade. É da consciência reta, da consciência tranquila. Porque não há prisão mais triste, mais trevosa, mais negativa, ao mesmo passo que não existe céu mais libertador do que a consciência reta. Consciência que não acusa, consciência que frutifica, consciência que não julga, consciência que impulsiona para frente. Daí lembramos de André Luiz, Introdução de Nosso Lar, capítulo 1, capítulo 2. Gozou os prazeres da matéria muitas vezes. Era médico respeitadíssimo, médico sanitarista, tinha esposa, filhos. Mas isso não lhe era suficiente. Não bastava para o seu espírito essa liberdade. Ele queria mais. Sua ganância falava mais alto muitas vezes. De tal maneira que ele se encarcera nos seus próprios vícios. Passa a ser mesmo escravizado por aquilo que ele tanto desejava. Passa a ter muitas amantes, muitas oportunidades que ele tem, ingere bebidas alcoólicas constantemente, fuma, contrai sífilis, câncer no estômago, no intestino, na verdade. Até que chega um momento, que chega para todos nós um dia, que é a do desencarne. Criatura, como a gente falou, que se assemelha àquele que nunca se preparou. Prepara a cama todos os dias, busca um serviço, o dinheiro, mas não busca mesmo os bens do coração. Desencarna e encontra aquela condição lastimosa, no umbral. Envolto agora não somente na escuridão de si mesmo, mas na escuridão daquele lugar, daquele ambiente, daquele cenário horroroso, de pessoas gritando como ele era um suicida. Ele vai dizer que figuras grotescas estavam sempre lhe chamando, gritando, lhe perseguindo. Um homem que escravizou-se em si mesmo, no mundo espiritual, não pode gozar da liberdade. Porque é isso que ele valorizou. É isso que, de fato, ele deu vazão para si. E quando vai de encontro, na vida além túmulo, encontra justamente o que passou a vida valorizando. O nada. Absolutamente nada. No mundo espiritual não pode fumar, não consegue, embora tenha todas as necessidades fisiológicas, ali naquele lodo, naquele charco, o vinho, as bebidas, tem agora no lugar uma poça de lama, um charco. As melhores roupas são trocadas por um trapo que veste naquela sua condição mental. Perdeu completamente a sua liberdade. Daí nós nos perguntamos, o que estamos fazendo com a nossa liberdade? Falamos muitas vezes de livre-arbítrio. Podemos fazer o que nós quisermos, mas sempre lembrando, somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros, claro, da providência, do amor celestial, mas acima de tudo, de nós mesmos. O caminho de Jesus é um caminho para a gente conseguir libertação da carne, do jugo da escravidão, mas acima de tudo, de alcançarmos a liberdade pelos nossos próprios pés, servindo, amparando, cuidando, auxiliando sempre que possível. Sempre que possível. Mas a liberdade está sempre atrelada com aquilo que para nós é verdade, com aquilo que para nós é importante. Quando Cristo diz, lá no capítulo 8 de João, versículo 32, conhecei a verdade vos libertará, é esse processo que de fato é imprescindível para a criatura que quer ser mais feliz, que quer ser menos triste, mas que também quer servir com Jesus, que a gente também tem comentado aqui. Porque Cristo não está fazendo uma suposição, uma profecia que pode acontecer ou não, um conjunto de fatores ou de probabilidades. Cristo faz nesse momento uma promessa, um juramento, que aquele que se de fato busca intimidade com a verdade, que ele estuda, que a conhece nas maneiras mais sutis, essa criatura se liberta. Liberta-se de si mesma e então está livre no mundo. Está livre no mundo.
conhecer a verdade, então a gente pergunta, o que é a verdade? Pergunta de Pôncio Pilatos, capítulo 18 do Evangelho de João, ali com Cristo, com ele, o que é a verdade? Se não falha menor, na verdade, é o capítulo 19 de João. O que é a verdade? Pergunta Pôncio Pilatos para Jesus. E Jesus tem a melhor resposta de todas sobre o que é a verdade. Porque estava ali na sua frente um homem completamente escravizado no poder de mando, no desejo de agradar a César, no desejo de agradar a própria Jerusalém. O homem escravizado nos próprios dissabores da vida. Dormia à noite completamente inquieto. E estava ali Cristo acorrentado na sua frente, Senhor da liberdade. Cristo dá a melhor resposta. Cristo não diz nada. Cristo fica absolutamente em silêncio. Porque quem conhece a verdade, sabe de fato a verdade, não precisa perguntar. Pelo simples fato de Pilatos perguntar o que é a verdade, já lhe responde. Ele não sabe o que é a verdade. Cristo poderia falar ali muitas vezes, horas e horas para Pôncio Pilatos, e ainda assim aquele coração não poderia albergar aqueles sentimentos que Jesus convida a ter, dentro de nós mesmos, que é abdicar das posições do mundo, querendo evidenciar valores sutis, no silêncio de fato de trabalhar todos os dias. Esses são os conceitos que aqueles que estão fartos no mundo não compreendem, que é de fato sofrer, chorar, sangrar, não em prol de si mesmo, não para parecer um santo, mas para ajudar aqueles que estão em uma condição ainda mais infeliz. A verdade de fato, então, o que é? Num conto, Jesus, lá capítulo 25, Simão Pedro pergunta para Jesus, Senhor, o que é a verdade? Cristo faz o mesmo movimento, não fala absolutamente nada, mas ele pensa. Fica, diz, Humberto de Campos, o Lúcio, fica Jesus meditando durante muito tempo, alguns minutos na verdade, enquanto Simão Pedro espera uma resposta de fato. Então Jesus fala, Simão, existia um homem que morava dentro de uma caverna. Lembrando também a história da lenda do mito da caverna de Platão e também a história do peixinho vermelho de Emmanuel, essa lenda egípcia, Jesus fala, havia um homem que morava dentro de uma caverna. E esse homem ficava sempre angustiado, sofrendo, chorando muito, todos os dias. Porque ele estava sempre com grandes dores no corpo. Estava sempre ali com medo, com receio, com angústia, não sabendo o que fazer, envolto uma grande escuridão e era cego. Se dizia constantemente nas suas orações que era o homem mais infeliz, embora, na verdade, achasse que era melhor do que todos os homens que já tinha conhecido. E ele orava para Deus constantemente, para que lhe ajudasse. Orou tantas vezes que o coração de Deus ficou ali compungido a ajudá-lo. Lhe enviou a fé. A fé veio, ajudou o homem da maneira que pôde, e o homem se aquietou. Passado algum tempo, voltou a se agitar, a espernear, a gritar, a exigir uma ajuda do plano divino. Deus lhe manda a esperança. A esperança vem, de uma maneira muito semelhantemente ali a fé, auxilia o homem da maneira que pode, bendizendo as suas dores, pedindo para que ele se mantenha firme e forte, tendo esperança no porvir. O homem se aquieta, mas passa-se um tempo, ele entra no ciclo vicioso de novo e volta a gritar, a chorar, a espernear com todas as forças, e então Deus lhe manda a caridade. A caridade dele vem, começa a lhe dizer palavras benditas, de amparo, de fortaleza, começa a consolar o homem de verdade. E o homem se aquieta. Mas também não lhe é suficiente, porque ele quer mais. Então, subitamente, volta mais uma vez aquele movimento, e a orar, a pedir, a exigir, e então, a providência, com extremo desvelo, com extrema vontade de ajudar, de amparar aquela pobre alma, lhe manda como grande oportunidade a verdade. E a verdade, donzela maravilhosa, vem ao seu encontro. Na hora que ela adentra ali a caverna, encontra o homem, ela envolta de grande luz. O homem automaticamente se assusta, porque ele descobriu que ele não era cego, mas estava na verdade envolto da escuridão da caverna. E quando a luz da verdade lhe mostra a sua realidade, ele descobriu que ele não morava num ambiente insalubre, triste, desolador,
por acaso. Aquele ambiente que ele morava era fruto direto daquilo que ele sentia, daquilo que ele era. Quando olhou para si mesmo com a luz da verdade, viu grandes chagas, feridas, pústulas realmente purulentas ali, feridas abertas sangrando. E o homem automaticamente se assustou pela sua própria condição. Quando viu a verdade estava lhe abrindo a porta da salvação. O homem, sem a coragem de prosseguir, fica para trás. Porque de forma nenhuma cogita a sua transformação e a sua cura. Então ele se infiltra ainda mais no fundo da caverna, na escuridão. Então Jesus olha para Simão Pedro e fala: Simão, os homens no mundo fazem exatamente esse movimento na maioria das vezes. Quando têm a oportunidade de pedir para Deus, pedem a fé, a caridade, a esperança. Mas quando Deus lhe permite conhecer a verdade, eles automaticamente fogem. Porque não querem a grande transformação que ela traz. Desdenham a grande mudança e o grande trabalho que precisam fazer em si mesmos, para conseguir então a liberdade que tanto almejam. Essa é a verdade. Porque aquele que conhece o Evangelho de fato, percebe-se escravo do mundo. Percebe-se o grande trabalho que tem de fazer para se livrar dessas algemas, infelizmente, milenárias, mas que com a luz do Evangelho vão se enferrujando aos poucos. Por isso que está lá descrito, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 4. A luz brilha na escuridão e a escuridão não a reteve ou não a compreendeu. Porque nós, envoltos na nossa própria escuridão, a gente rejeita a luz. Porque a luz revela justamente os pontos que eu preciso corrigir dentro de mim mesmo, para alcançar a liberdade que eu tanto quero, que eu tanto desejo. Liberdade com Cristo, então, é imprescindível conhecer a verdade. E para conhecer a verdade, é imprescindível trabalhar todos os dias, no silêncio de si mesmo, servindo a Cristo e sendo escravo de Deus. Isso é a verdade. Servir constantemente, colocar a sua boa vontade, de fato, no auxílio da caridade constante. Renovando o mundo da sua maneira, sendo extensão do amor do Cristo, mas também olhando para todas as pústulas, os estigmas, os sofrimentos, as chagas, as feridas que nós mesmos abrimos contra nós no passado, que agora a luz do Cristo quer curar. É um trabalho incessante, imprescindível para cada um que busca a tranquilidade do mundo espiritual. Daí a gente entende a tranquilidade de consciência de Paulo de Tarso. A gente entende, então, o que é de fato liberdade com Cristo. Portanto, esse conceito de escravidão sobre as leis divinas fica paradoxal para aquele que não compreende o Evangelho. Quando percebe, de fato, que antes de perceber que o Cristo fala palavras consoladoras, elas exigem antes de nós uma grande transformação, uma grande reforma íntima. E eu sou de uma terra, a floresta amazônica, eu sou de uma terra que tem uma biodiversidade gigantesca. Fauna e flora abundante, diversas espécies de flores, de árvores, vegetais, frutas, animais, aves, serpentes, jacarés, mamíferos, e assim vai. E essa árvore maravilhosa, que é a Sumaúma. A Sumaúma cresce 30, 60 metros de altura. Cresce em direção aos céus, ainda que esteja ligada à terra. Como um convite para todos nós, que é possível buscar a liberdade em direção ao céu, ainda que estejamos presos na matéria. E a Sumaúma vai crescendo, de uma pequena semente. E ela cresce, cresce em direção às nuvens, mas quanto ela mais cresce para cima, mais ela cresce para baixo. De tal maneira que as árvores que realmente alcançam grande porte são aquelas que aprendem a enraizar-se em si mesmas. A enraizar-se em si mesmas. Porque vem a torrente, vem a chuva, vem todos os ventos, os outros cataclismos, elas permanecem firmes e fortes em si mesmas. E a sua liberdade está ali, ficando presas no solo. Presas no solo. Sem poder andar, sem poder falar, sem poder externar, mas sendo exemplo sublime de servidoras do Cristo. Porque a Sumaúma cresce realmente com as suas copas maravilhosas, protegendo as árvores menores do seu entorno. As suas raízes gigantes, as sapopembas, podem servir de abrigo para homens, para animais e até mesmo para aquele que vem com uma serra lhe derrubar. As suas raízes lhe acolhem do mesmo jeito.
Tem frutos e sementes que alimentam ali o entorno. No silêncio de si mesma, fixa no solo, sem ter a liberdade de andar, a Suma 1 é exemplo maravilhoso de trabalhador cristão. De trabalhador cristão. A gente lembra o nosso Chico Xavier no Pinga Fogo. Quando perguntam para Chico, Chico, você que é todo doente. Chico, cego de um outro, catarata de outro. Teve de tudo. Todas as ites possíveis. Laringite, meningite, teve pneumonia. Teve diversos problemas de saúde. Um dia escorregou, quebrou o fêmur, a costela. Malnutrido, só magrinho. Mas trabalhava como ninguém. Trabalhava como ninguém. Como grande escravo de Jesus. Buscando a sua liberdade. Porque Cristo vem nos libertar de nós mesmos. E até no Pinga Fogo perguntam para ele, Chico, todos os seus problemas aí que você tem, por que ninguém nunca fez nenhuma cirurgia espiritual em você? Você que ajuda tanta gente? E ele responde, olha, uma vez eu conversei de fato com o Dr. Arigó, e ele me falou, para não buscar de forma nenhuma favoritismo no mundo espiritual. De forma nenhuma. Mas acima de tudo, eu me sinto na condição do cachorrinho. Porque quando me afasto do trabalho, vêm as dores. Sinto, de fato, o corpo pedir por amparo. E o Dr. Arigó nos explicou já, mais de uma vez, que quando nós nos desprendemos, passamos por cirurgias espirituais muitas. Amparamos, ajudamos e somos ajudados. De tal maneira que sempre preciso voltar ao trabalho para me sentir bem. De fato, na sua extrema humildade, se colocando na condição de um cachorrinho, que está sempre ali preso à coleira, colocando a sua vontade sobre a boa vontade dos espíritos que guiavam o seu trabalho mediúnico. Quando a gente vê a história de Chico, interior de fato de Minas Gerais, estudou até o que seria a 4ª série no dia de hoje, trabalhou desde cedo até altas horas da madrugada, o pouco que ganhava tinha que repartir com a família inteira, não ficou com um tostão pela sua própria vontade, inclusive, com as obras que recebeu. Que liberdade é essa? Enquanto aqueles que estão no mundo, de fato, gozando todas as possibilidades, compram um carro novo a cada 2, 3 meses, ou até todo mês, compram um celular toda hora, querem ter os melhores planos de internet, as melhores roupas, as melhores comidas. Mas quantos são aqueles que, de fato, escravizam a si mesmos em prol da caridade? Fazendo o que um Chico Xavier fez. Amparando, rezando, orando, consagrando o amor, a liberdade, a verdade da maneira que eles merecem ser consagrados. Que é nos servir. Não tem outra maneira melhor do que conhecer a liberdade, do que conhecer a verdade, do que não servir. Por isso o pedido de Cristo é constante. Amai-vos uns aos outros. Ama o próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de todo conhecimento, todo entendimento, todo coração. Mas ama os outros como eu vos amei. Que é sirvam constantemente. Assim como eu servi a Judas, servi a Simão Pedro, servi todos aqueles, que falaram mal de mim. Eu estava ali constantemente amparando cada um deles. Ele não se rebelou contra Roma. De forma nenhuma ele se voltou contra o judaísmo. Muito pelo contrário, Cristo no 8º dia foi circuncidado, como pregavam os costumes da época. Escravizou-se até mesmo nas convenções ali, mas mostrou para nós de uma forma muito simples que trabalhando em prol do Evangelho nós podemos estar sempre em contato com o outro, sem constranger a ninguém, sendo sempre nós em nós mesmos, bendizendo, amparando e cuidando. Aqueles que querem liberdade vão querer sempre ali trabalhar 2 anos e folgar 20 séculos. Quando na verdade aquele que realmente ama o Senhor está sempre trabalhando, está sempre servindo. Está buscando de fato em contato íntimo com Cristo. A gente lembra também, capítulo 2, segunda parte do livro Renúncia, o diálogo de Alcione com o Padre Carlos. Um encontro de almas sagrada. Um encontro sagrado. Se existisse de fato o conceito de alma gêmea, estaria representado em Alcione e Carlos. E eles se encontram, o coração palpitando, vem a necessidade de ter uma família, um dos dois, mas não podem. Porque Alcione tem que cuidar sempre da sua mãe, seu irmão mais novo, e Carlos, padre católico, sacerdote da religião,
obrigado a viver no celibato, e aquelas almas se encontram numa hora errada, no tempo talvez correto de fato, para alcançar a sublimidade no serviço, mas Carlos insiste em ter um relacionamento, insiste em abdicar da batina, insiste em tirar de si a escravidão da religião para buscar uma liberdade no relacionamento com Alcione. E Alcione fala, não, o que você está fazendo? Somos escravos do Cristo. Ele como padre e ela como simples servidora no lar. Somos escravos do Cristo. Quantos de nós, no nosso cotidiano, quando acordamos, estamos no trabalho, ou quando estamos irritadiços em casa, ou na sociedade, quantos de nós pensamos, como Alcione, que temos a oportunidade, vamos colocar aqui, de apertar o gatilho, de ter os prazeres na carne de fato consumados, ter a felicidade ali de ter uma família, quebrando promessas no passado? Quantos de nós pensamos, antes de tudo, em fazer a vontade de Jesus antes da nossa? Nossa prece a gente até pediu, e a gente pede muitas vezes, né, nas orações, que o Cristo faça a vontade dele e não a nós. Porque a nossa vontade, pela nossa maneira de ser, pelo nosso piso evolutivo ainda, é aquela muita do pedir, de retirar os obstáculos, de tirar as dificuldades, as lágrimas, as dores, os sofrimentos muitos da vida. Porque às vezes a gente menospreza justamente essa oportunidade, essas alavancas, esses trampolins que a vida garante para nós. Porque é justamente colocando-se à disposição nas muitas batalhas da vida que a gente alcança a liberdade, que a gente tem essas asas maravilhosas que nos convidam a voos sublimes ao mais alto. Seja na asa da fé, na asa da esperança, ou até mesmo na caridade e na verdade. É como Alcione fez a sua vida inteira, escravizando-se em prol do Cristo. E na primeira parte, capítulo 1, quando ela retorna para Sírios para pedir para voltar para a terra, é claro que numa escala, na sua escala definida, fazendo o que Jesus fez, dizendo, olha, eu não posso ficar aqui em Sírios, nesse lugar feliz, maravilhoso, enquanto muitos irmãos meus sofrem na carne. Eu preciso voltar. Preciso voltar para estar em contato com eles. E aí Antênio, né, que vamos colocar um mentor de Alcione ali, diz, olha, o cristão, ou aquele que está ali na terra encarnado, está em volta de laços muito infelizes, mas acima de tudo tem de lutar, conquistar o direito de caminhar lado a lado com Cristo. E ela diz, olha, enquanto eles estão lá, eu não posso estar aqui. Porque se nem o Cristo fez isso, como eu vou ficar com a consciência tranquila? Então ela se submete à escravidão da carne para expulgar amor. Ser extensão de fato do amor do Cristo. Esse é o nosso convite de hoje. Para que a gente tome cuidado com a nossa liberdade. Que não seja de fato um jugo à escravidão. Porque a liberdade com Cristo é sempre felicidade, sempre trabalho, sempre serviço, sempre amparo. Sempre convite à caridade. Como a gente falou, palavras de Emmanuel, enquanto que as sombras do eu são infelizmente um convite constante à loucura e à desavença. Liberdade com Cristo não é de fato pensar, elocubrar, fazer o que quero, mas servir constantemente, conhecendo a verdade e amparando. Essas são as nossas palavras, nossos comentários que a gente gostaria de dizer hoje para todos os irmãos e irmãs, né, aqui do Grupo Espírita dos Humildes. Então, antes da gente despedir, a gente gostaria de dizer boa noite para todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Nossa querida amiga Luciana, nossa querida amiga Ana Cristina, Fabiana, o Marco, a Nancy, a Rosile, a Lívia, a Tereza, a Maria Helena, os irmãos e irmãs que dão um carinho que a gente não merece. Agradecer novamente o convite da Jô estar com vocês. Que Cristo, né, um dia possa permitir que a gente esteja presente. Acima de tudo, que nesses momentos que a gente teve aqui, nessa quase uma hora, que nosso coração possa ter batido em uníssono com o coração de Jesus. É Ele que se escravizou a si mesmo para estar em contato conosco, ensinando sempre o roteiro sagrado de libertação. Então, meus irmãos, muita força, muita paz, que Deus nos ampare. Grande abraço.